Mesmo que ele não pudesse ir ao shopping no final de semana, porque ele não pode sair da casa da residência aos finais de semana, não cabe ao ministro Alexandre de Moraes, de ofício, pedir que ele volte ao encarceramento. Não é papel dele. Então, estava errado ele ir ao shopping? Tava. Mas também está errado o Alexandre de Moraes, de ofício, fazer isso, porque ele não pode, é abuso de poder. Eles são bons de narrativa. Então vem o Augusto Botelho e fala, não foi sem fundamentação, foi sim, ele estava falando da segunda decisão. Aí hoje ele falou, não, ele não podia ir ao shopping. Não, de fato, ele não podia ir ao shopping. Vamos deixar aqui claro. De fato, Daniel Silveira não poderia ir ao shopping, porque ele não poderia sair de casa no final de semana. Mas se a gente for discutir a lógica da decisão, a decisão não se sustenta, porque ele era obrigado a arrumar um trabalho, e num regime de 44 horas ele teria que trabalhar sábado, ou seja, é uma decisão feita para ele voltar para a cadeia em 15 dias. Isso é fato. Ela foi feita, talhada por uma mente sádica, para que, se ele não saísse agora nesse fim de semana, ele ia ter que trabalhar no outro, ou ele não conseguiria emprego em 15 dias, ele voltaria para a cadeia. Terceiro, mesmo que ele não pudesse ir ao shopping no final de semana, porque ele não pode sair da casa da residência aos finais de semana, não cabe ao ministro Alexandre de Moraes, de ofício, pedir que ele volte ao encarceramento. Não é papel dele. Então, estava errado ele ir ao shopping? Tava. Mas também está errado o Alexandre de Moraes, de ofício, fazer isso, porque ele não pode, é abuso de poder. E tem mais. A verdade única, que a verdade é uma só neste caso, é que o Daniel Silveira está perdoado. Ele não devia estar cumprindo pena nenhuma. Ele não devia nem ter sido condenado, mas foi. Vamos imaginar que foi, etc. Foi, mas ele foi perdoado. E o perdão judicial dado pelo presidente Bolsonaro, que é outra vítima dessa história, porque tiraram do presidente da República uma competência constitucional, que é conceder o perdão. Qual é o argumento do STF? Feriu o princípio, escuta essa, feriu o princípio administrativo da pessoalidade. Vão se lascar. Caramba! Pessoalidade? Vocês vão falar de pessoalidade quando o presidente Lula nomeia para o STF o padrinho de casamento? E que o presidente Lula foi padrinho de casamento do Cristiano Zanin e que é advogado dele há 20 anos. Você vai me falar de pessoalidade? Você vai me falar de pessoalidade num tribunal que deixa a esposa, o filho, o sobrinho advogarem na corte de vocês? Isso fere o princípio da pessoalidade e não o perdão, não a graça. Porque se existe um só ato, que não está submetido ao princípio constitucional da impessoalidade na administração pública, esse princípio é o princípio da graça. Porque não se perdoa quem não se conhece. Professor Sônia. Pavinato, vou pegar pelo ponto da graça presidencial. Não sou jurista, peço que os juristas aqui me corrijam. Mas não é submetida à interpretação do Supremo Tribunal Federal. É uma prerrogativa do presidente da República. Apenas numa circunstância ele poderia fazer isso, ser submetido ao Supremo Tribunal Federal. Se porventura ele percebesse que o presidente da República estivesse cometendo algo que trouxesse desrespeito ou desestruturação das relações entre os poderes, mas para isso ele tinha que usar o artigo 142 e convocar as Forças Armadas, já passando por cima do chefe supremo das Forças Armadas, o que mostra a esculhambação que tudo isso representa. Esse é o primeiro ponto. Veja, quando há tempos atrás, havia uma palestra que eu ministrava sempre, e eu acabava aperfeiçoando, que era a fragilização das instituições no Brasil. E de que decorria, eu usava sempre um cara que eu sempre cito, que é o Ralph Dahrendorf. Quando que ocorre a fragilização das instituições? Quando as regras elas não têm mais uma aplicação isonômica e quando elas são utilizadas como instrumento daqueles que estão no poder apenas para garantir o poder daquele que está, interpretando da forma como eles veem da forma mais benéfica para si, e não para a sociedade ou para aquele
para quem eles estão aplicando a regra, que é o que nós vivemos. Nós nunca tivemos instituições tão frágeis como nós estamos vendo no Brasil. Essa é uma das razões pelas quais, quando você cita, e quando foi citado aqui, acerca do erro possível do Daniel Silveira, realmente, ele talvez não devesse ter estado no shopping, mas vamos começar. Deixa eu falar uma coisa para a Cláudia aqui, que ela está insistindo muito. Eu gosto de falar com gente insistente. A Cláudia aqui do chat, quer dizer, é triste ver o Pavinato perder tanto tempo passando pano. Em primeiro lugar, não é passar pano, minha filha. Vai se alfabetizar, vai ler, vai estudar. Eu estaria falando aqui, é o Daniel Silveira, mas eu falaria a mesma coisa se fosse, por exemplo, o Zé Dirceu perdoado pelo Lula. Que é o direito, minha filha. É o que está escrito, é o império da lei. Não é o império da imbecilidade, que você faz parte dele, é o que parece. Por favor, professor. E Pavinato, só pegando esse ponto que você falou, e eu volto para o que eu estava falando, é curioso, porque você foi achincalhado, foi ofendido, porque você manteve a coerência na interpretação das coisas. Por ter um determinado momento, você apontou os erros daquele... não sei, tal, aquele... Você apresentou os erros dele e você foi colocado no esgoto, como se você tivesse, e foi ofendido para ver como você mantém a coerência, razão pela qual você tem a credibilidade. Mas só voltando a essa questão, tudo bem, ele pode não ter... não está dentro daquela determinação o fato dele ter ido no shopping. Não vamos nem discutir isso. O problema todo é, ele não deveria estar preso. Se não fosse porque ele não cometeu o crime, que ele não cometeu o crime é uma interpretação subjetiva de alguém que tem o poder de decidir. A partir de agora é crime aquilo que eu acho. Se você atravessar a rua é crime porque eu não gosto daquela rua e não gosto de você. Se ele cometeu o crime, ele recebeu a graça. E a graça não é submetida à interpretação do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, ele não deveria estar preso. Mas imaginemos que ele fosse preso, que ele cometeu esse deslize, fica na interpretação daqueles que têm o poder. E aí é a crítica que eu faço com todo respeito. Quando as pessoas falam da nossa Constituição, eu critiquei a nossa Constituição quando eu li. Eu era um garoto, eu li, isso aqui é uma porcaria. Não é só para o sistema político não, cara. Primeiro, se dizer... a razoabilidade da interpretação. Razoabilidade não quer dizer nada. Deveria ter princípios básicos, uma Constituição curta, como é a Constituição dos Estados Unidos, e o resto não tem que ter, não, pela razoabilidade. Não é razoabilidade, você tem tantos dias para fazer isso. Se você não der a decisão em tantos dias, isso é abuso de autoridade, você vai sofrer as consequências, porque a democracia, que é o poder do povo, é exatamente botar o dedo na cara das autoridades e coloque no seu lugar, porque você é meu empregado. Então, aí você olha e vê, é o princípio da razoabilidade do período, do tempo que ele determina. Razoabilidade não significa nada, significa apenas dizer o seguinte, a razoabilidade para mim, que odeio esse cara porque me ofendeu, são 30 anos para ele esperar a minha decisão. Então ele vai apodrecer com dor no rim. Como o Marcelo Bella falou, cara, você não precisa ser médico. Se você já teve... Cálculo renal é o seguinte, você está andando rindo, aí você vai se abaixar. Dá a dor, você trava, cai e grita. Grita, porque você não consegue se mexer. Não é porque você é frágil, não. É porque dói, querido. Dói de um jeito que você não pode se mexer. E dá de uma hora para outra. Não dá porque você, não, hoje eu vou ter cálculo renal. Eu só vou ter cálculo renal porque eu quero mexer com aquele juiz que não gosta de mim. Não é isso, não. Dá o cálculo renal. Ele pode ter cometido um deslize, mas olha que coisa curiosa. O deslize é interpretado, o absurdo do deslize é interpretado por aquele que odeia e toma a decisão se mostrando como alguém que é superior. Isso é o que caracteriza esse ato, a demonstração de superioridade. E eu encerro apenas dizendo o seguinte, eu não acho que o Alexandre de Moraes seja o nosso ditador. Eu não sei quem é ainda. Uma vez eu estava numa reunião fazendo um negócio de empresas e tal, dando consultoria, e tinha uns russos lá, e os russos ficavam olhando para aquele que falava. Quando tudo tinha acabado de falar, os russos pegavam, viravam a cadeira para aquele que estava silencioso, e mostrava que não estava ali secretariando, ele estava só olhando. Aí ele dizia, qual é a sua decisão? Porque normalmente quem manda não fica... se expõe muito. Normalmente o cara que manda, ele é quietinho, come feijão com arroz todo dia, porque ele sabe que lagosta traz atenção, traz holofote. Ele sabe o que ele deve fazer.
Eu não sei quem é ainda. É uma complementação. Mas que a gente vive uma ditadura, só não sei quem é o ditador ainda. Professor, perdão, Cláudia. Pode, Não, imagina, pode falar. Só uma coisa, as pessoas gostam muito de justificar a situação do Daniel Silveira pelo que ele falou, né? Enfim, ali ó, o que ele bradou. 59. E agora, pela saída dele ao shopping. 2 erros. Vamos assumir então a narrativa de que são 2 erros, não 2 crimes, mas 2 erros. O que as pessoas não conseguem entender é que como nós não estamos numa malha social normal, como nós estamos fora do estado normal das coisas, do mesmo modo que o Daniel Silveira, a princípio, deu algum motivo. Vamos assumir a narrativa do Moraes de que o Daniel Silveira deu um motivo? Do mesmo modo que ele é perseguido, pessoas que não dão motivo também são perseguidas. Um bom exemplo é o Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten estava ali no parlamento, falando, apontando que há um relatório que está estranho, apontando que há indícios de fraude no relatório. E este cara está sendo perseguido do mesmo modo que o Daniel Silveira. Por quê? Porque nós não estamos... que a Erika Hilton, que é de esquerda, fala o que fala numa rede social da Michele Bolsonaro e com ela tem imunidade parlamentar. Ou seja, nós não estamos no estado normal e eles usam isso para justificar. Ao STF dizendo, tudo bem, você está dizendo que eu não posso falar, mas o que eu posso falar apenas no parlamento, ele falou no púlpito. Exato. Falou no plenário. É o mesmo Segundo sistema STF, de perseguição. ele podia. Pois é, então, é o mesmo sistema de perseguição. Então, quando as pessoas apontam, tá passando pano, mas olha, veja bem, de fato, Daniel Silveira, não. A ditadura, ela não vai avaliar isso porque ela é desproporcional. É o bel prazer de quem está ditando. Então, se é o Daniel Silveira, se é o Felipe Martins, meu Deus do céu, você quer exemplo melhor que o Felipe Martins? Deixa eu contar uma coisa, tem um comercial da Caixa que passa, que fala assim, sua irmã ligou de um telefone novo pedindo um dinheiro. Meu pai aí adora. aparece, isso é golpe, isso é golpe. Aí no final aparece assim, cuidado, o golpe não se anuncia golpe. É isso, é isso. Se eu queria dizer alguma coisa... Vou pegar exatamente esse gancho, artigo 171 do Código Penal, estelionato. O estelionato não acontece sem a cumplicidade da vítima. Então tudo isso que foi falado aqui hoje não aconteceria se a população não fosse cúmplice. Na Alemanha nazista, a sociedade alemã não se incomodava com o odor, com a fuligem e com a fumaça na cidade de Dachau. Cidade de Dachau, não, no campo de concentração de Dachau, ali perto de Munique. Não incomodava. Estavam sendo queimados corpos. Exatamente. E olha, só uma coisa aqui para eu dizer para vocês. As pessoas falam, bloqueia a Cláudia. Não vou bloquear não. Senta lá, Cláudia, Ela que eu vou te falar uma coisa. SS, né? Senta lá, Cláudia. Cláudia, é o seguinte, quando eu respondo a sua opinião, não é que eu estou tolhendo a sua liberdade de opinião. Aprenda uma coisa, a liberdade de opinião não faz da sua opinião ouro. Perfeito. Só faz do ouvido do outro pinico. Então, se a liberdade de opinião faz do ouvido do outro pinico, você pode falar merda, mas você vai ouvir algo em volta. Então, a liberdade de opinião, ela nunca para, porque você fala, opina, e não é isso. Então, a resposta, eu estou respeitando, você fala o que você quiser, mas também tem que ouvir o que quiser. Agora, outra coisa que vocês precisam aprender é a diferença entre opinião, informação e conhecimento. São 3 coisas. São 3 coisas que construíram a civilização. A opinião é uma convicção sua, é um sentimento seu, é o que você acha. A informação é aquilo que você sabe porque alguém disse para você. E o conhecimento é aquilo que, de acordo com aquilo que você acha, sua opinião, de acordo com aquilo que foi contado com a informação, você vai buscar conhecer. E num Estado de Direito, minha filha, o Estado de Direito é o império da lei. E sobre a lei posta, a lei está escrita, você não tem que ter opinião. Não é achar. Você tem que primeiro se informar. E se quiser, você pode ir a fundo e conhecer. Então o que eu estou falando aqui é do império da lei. Porque o Estado de Direito é importante, porque no império da lei, nenhum homem pode imperar sobre outro. Porque o império de homens é um império de opinião. E o império da lei é o império da informação e do conhecimento. E se existe um único homem ao qual eu me ajoelharia, ele morreu
há mais de 2000 anos, ressuscitou e não voltou mais e se chama Jesus Cristo. Então, minha filha, aprenda que a liberdade de opinião é uma via de mão dupla. E que, no que diz respeito ao império da lei, nós precisamos de informação e conhecimento, e não opinião. Somos 21 mil pessoas aqui no YouTube, 21 mil pessoas, 16 mil likes. Eu vou voltar com mais notícia boa. Tem notícia boa, Gisele? Tem, mas acabou. Não adianta. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.